Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, Deus nos abençoe. Bora. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta contagem do Homer e precisamos, ó Pai amado, da porção de hoje. Precisamos, ó Pai amado, daquilo que o Senhor tem para nós hoje, de amor, de misericórdia, de graça, de sabedoria, de entendimento, de envolvimento, de entrega, de busca. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos nesses dias, ó Pai amado, de um fortalecimento, algo específico. Uma temporada que tem algo específico liberado e nós precisamos aproveitar esse tempo, porque este alimento fará diferença lá na frente. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para que nós acessemos aquilo que está hoje sendo disposto para nós, Pai. Em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados. Sim, Alcança a vida do Mateus, alcança a vida da Letícia, sim, meu Deus. que eles possam romper, que eles possam estar firmes em Ti cada vez Sim, mais. meu Deus. Cobre-os com o teu sangue, Pai, dá livramento. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus, para cada casa, cada família, cada filho, cada lar, ó Pai amado, aqui representado, que seja alvo da tua bênção, em nome de Jesus, da restauração do Senhor, que Sim, a tua palavra entre nos corações, que a tua palavra faça diferença nas casas, Pai, em nome de Jesus. E que possamos, assim, ó Pai, ter uma colheita abundante nessa sim, temporada, para a honra, glória e louvor do teu nome, meu Deus. em nome de Jesus. Amém, Amém. amém, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode ir, minha santa. Ah, tá. Amém. Glória a Deus. Nós estamos no nono dia da contagem do Homer e estamos aqui para receber mais uma porção dessa palavra gloriosa, a qual vamos, pela revelação, moer e depois vamos nos alimentar para que haja doçura e para que haja óleo fresco sobre a nossa cabeça, um óleo que despedace todo jugo que possa vir contra a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem uma propriedade. Se não estamos vivendo aquela situação que está sendo colocada naquele momento, ela servirá para que seja uma arma de guerra dentro do nosso arsenal de armas, não é? Então, às vezes, o Senhor coloca uma palavra para que você, no momento certo, possa é, disponibilizar, né, daquela arma no momento certo. Então, estejamos atentos. Às vezes você fala, essa palavra não falou nada comigo hoje, mas com certeza o Senhor vai armazená-la naquilo que é o seu quartel aí, o seu general, o seu quarto de, vamos colocar assim, de quarto de armas que o Senhor tem preparado para nós. Quando for necessário, você vai ter ali um arquivo na presença de Deus. Shalom, shalom, missionária. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém? Então, mais um dia, estamos numa escalada aí, algo progressivo, para nos enchermos da presença do nosso Deus até que ele venha e traga uma revelação maior, que será o Pentecoste do Senhor para nós, amém? Em nome de Jesus. Então, hoje, amados, o que eu coloquei aqui, né? Eu, o pastor Alexandre, buscando, Senhor, que vamos falar, e aprove o Senhor. Colocar essa palavra em nosso espírito, que está em 1 Samuel, capítulo 30. Mas bem mais no espírito dela mesmo, viu? Falar a verdade, hoje eu tô meio devagar, mas vamos ver o que acontece no decorrer da jornada, né? Por enquanto, eu tô meio fora Isso, irmã da Dulce. rota de hoje. Então, mas ele já tem a palavra de amanhã, Eu então. tenho uma pregação nessa palavra que Deus me deu ali. Agora, pro estudo de hoje, não me veio nada. Então, Ah, já viu uma a pregação? pregação veio. Esse aqui prega, Ah, tá pronto. tá. Então, você que sabe. Não é para hoje. Isso aí é outra pegada, né? Ah, então tá bom. Graças a Deus pela abundância do Espírito Santo. Aleluia. Então, amados, dentro do contexto que Deus está nos dando, essa palavra, ela tem que gerar algo muito forte no nosso coração, muito forte, muito poderoso, as atitudes de Davi para com a circunstância que o rodeou. Então, nós vemos aqui no primeiro ponto que nós colocamos, Davi chegando, recebendo a má notícia de que o seu povo, as suas mulheres, seus filhos, aquilo que eles tinham construído, porque já estavam debaixo da perseguição de Saul. Então, Davi tinha que normalmente ficar mudando de cidade, e por conta da perseguição, ele agora tinha conseguido ali um lugar de descanso, de refúgio, estava fazendo algumas guerras, entre aspas, a favor dos filisteus, mas sempre ele dava um jeito de alguma maneira, se voltar contra os filisteus no meio da batalha e os vencia a favor do povo dele, que era o Israel de Deus. Então, Davi, ele estava naquele momento, não é, preparando o seu exército para o reinado que ele teria. E quando ele volta ali para aquela cidade, ele tinha ido fazer uma peleja, ele foi dispensado daquela peleja pelo rei da época,
filisteus, não é? Então, Davi volta e quando ele chega à cidade, a cidade está destruída, o seu povo tinha sido levado cativo. Então, às vezes, amados, nós temos essa má notícia. Algo da nossa casa, da nossa família, chegou ali e houve uma destruição. Então, Davi, ele chega, amados, e ele faz algo muito poderoso. Ele não maquia a sua situação. Ele não faz algo que poderia fazer com que ele ficasse com uma raiz de amargura no coração, ou achar Deus injusto. Ele vai aos pés do Senhor e a palavra de Deus diz que ele chora. Ele chora até perder as forças. Aqui, ó, veja. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele a queimava, versículo 3. E suas mulheres, seus filhos e filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que chorava com ele, que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Às vezes, nós precisamos desse tipo de atitude. Chega uma má notícia, e ao invés de nós assimilarmos o golpe, no sentido de, tá tudo bem, não está tudo bem. Lá no fundo, você sabe que não está tudo bem. Foram levadas as crianças, as mulheres, alguma coisa foi perdida. E nós passamos daquela vista grossa, não, batemos assim a poeira, não é? Mas, na verdade, ficou mais do que uma poeira, já se transformou em algo, um barro mais duro, como fala lá em Hebreus, acho que é capítulo 12, que fala, desembaraçando-vos do pecado que tenazmente vos assedia. Então, aquilo, às vezes, aquela má notícia se transformou num pecado, porque nos machucamos com Deus, nos machucamos com irmãos, e é necessário que a gente gaste um tempo com o Senhor, chorando amargamente. Então, foi o que eles fizeram. Aí, depois, ele não maquiou o que estava no seu coração. A palavra de Deus diz que ele se reanimou no Senhor. Davi tem... Acabei chorando aqui um monte, não é? Bastante. Por conta do que Deus fez ali, mostrou. Imaginei por um momento que a aula de hoje seria suspense. Ou eu faria sem ter nada para falar. Né? Amados, Chorou, mulher, chorou. que coisa tremenda esse Davi, Jesus da glória. Então, aí Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Veja a situação a qual Davi estava submetido. Mas a palavra de Deus, shalom, shalom, querida, Deus abençoe. Então, Davi se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se reanimou no Senhor, o seu Deus. Olha que palavra linda para você e para mim. Nós temos o nosso Deus, ele é nosso. E Davi se reanimou no Senhor, então nós podemos fazer isso também. Chegou uma má notícia, coisas angustiantes, coisas de perdas profundas, grandes, íntimas, que não gostaríamos de perder de maneira nenhuma. Então, chore o que precisar chorar e depois vá e se reanime-se no Senhor, o nosso Deus. Shalom, missionária Márcia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aí depois, nós vamos ver lá. Tomou uma atitude espiritual. Aí depois, no próximo versículo, consultou a Deus que dá o aval para ele fazer algo. O envolvimento com esse maná que nós estamos caminhando aqui vai trazer para nós consolo e atitudes espirituais. Deixe Deus trazer consolo para a sua vida. Às vezes você recebeu uma má notícia, só que ela está tão, há 20 anos atrás, só que ela está tão atualizada dentro do teu coração, do meu coração, que nós precisamos hoje chorar amargamente diante do Senhor, até que essa notícia se transforme em força novamente. E nós vamos falar para Deus, chega de choro, chega de passividade, e eu vou atrás de saber o que Deus quer que eu faça. Às vezes você perdeu um casamento, perdeu um filho para as drogas, perdeu alguma coisa aí diante do Senhor, perdeu sua identidade, chega de chorar. Hoje. E reanime-se no Senhor, peça o consolo de Deus, e Ele vai fazer com que tenhamos atitudes espirituais, como Davi o teve. E ele foi e falou para Abiatar, traz a escola, vamos ver o que Deus quer. Amados, às vezes a nossa raiz de amargura faz com que fiquemos paralisados, e Deus está falando, se você tiver envolvimento comigo, eu vou te consolar e vou te dar direção novamente. E Davi pede a história sacerdotal e faz a sua pergunta. Nós vamos subir contra eles? Nós vamos atrás deles? Vamos tomar despojo? O que nós vamos fazer? E Deus vem e traz ali a resposta. Vai após eles. Então, amados, nós vemos a trajetória de um homem que se envolvia cabalmente com o Senhor. Ele era general de guerra, ele poderia simplesmente ter feito uma vista grossa à sua ferida e falar para aquele povo, vamos lá, vamos buscar as nossas mulheres, sem nenhum aval de Deus. Mas Davi tinha um coração sábio e humilde o suficiente para entender que a guerra não era dele.
Se Deus o estava mesmo estabelecendo para estar no trono, ele sabia que tudo fazia parte de um grande treinamento da parte de Deus, para que ele não se perdesse no meio do caminho. Havia vidas debaixo da responsabilidade dele. E ele não poderia fazer as coisas à sua maneira, ainda que ele fosse experiente homem de guerra. Ele se deteve na sua experiência e foi falar com Deus. Então, tenha muito cuidado com a sua experiência e com a minha experiência, com a nossa experiência, que pode nos levar a tomar decisões independentes de Deus. Davi não, manteve o coração humilde nessa temporada e perguntou para Deus. Deus, então, fala para ele, pode subir. E aí, veja o que Deus fez. Ele consultou a Deus, que dá o aval. Aí, permitiu que os cansados descansassem. Veja o coração desse homem, amados. Aqui fala na palavra de Deus, partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. O que aconteceu, amados? Às vezes, no meio da guerra, alguém fica para trás. Às vezes, seu filho falou, mamãe, cansei de lutar. Às vezes, seu esposo fala, cansei de lutar. Às vezes, você mesmo está cansado de lutar. Às vezes, nós paramos em algum momento da guerra, estamos fazendo parte de um exército, um grupo de intercessão, pastores, líderes que estão junto conosco. Então, há alguma coisa que verdadeiramente aconteceu conosco e não conseguimos mais ir adiante. Sabe que Deus falou para Davi? Deixe-os para trás. Aí a palavra de Deus diz ali, ó, Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois os 200 ficaram para trás, por não poderem, descansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Observe que é necessário nós reconhecermos que nossos companheiros de guerra às vezes se cansam. E é preciso ter misericórdia no nosso coração. Fiquem, guardem a bagagem. Fiquem, descansem. Não é necessário que vocês vão. Porque, amados, se eles estiverem mancos no meio do nosso exército, nós teremos problemas. Aí sim, porque aí precisaremos levantá-los. Calma, que daqui a pouco tem vitória. A irmã Silvia falou, não me deixe para trás. Mas calma, que daqui a pouco tem vitória. Aleluia. Davi era um homem generoso, não é? Por isso é chamado um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. É tremendo e foi exatamente por isso que eu chorei muito. Amém? Então, Davi falou, fiquem tranquilos, nós vamos. E foram. Só que olha o nome do rio que eles tiveram que atravessar. Bessor. Sabe o que quer dizer? Animado. Olha como Deus é tremendo. Aí eles passaram por um rio e lavou o desânimo deles e eles ficaram animados. Talvez, se os retardatários tivessem um pouco mais de ânimo, eles iam receber esse renovo, mas eles não puderam, porque estavam muito cansados. Então, Deus tem uma misericórdia para nós, e logo você vai saber disso. Amém? Aí depois, vem lá. E o Davi, Deus vem, permite que os cansados descansem. Depois ele prepara um lugar de ânimo, que é o rio, para eles, porque com certeza eles também não estavam muito animados ou descansados no que eles tinham que fazer. Simplesmente eles tinham tomado uma decisão. Nós vamos. O Senhor vai preparar alguma coisa. E Deus preparou o rio para trazer novamente ânimo para eles. O que é ânimo? Ânimo é alma. Deus trouxe alma novamente para aquele povo. Alma para suportar a guerra. Alma para suportar o que eles teriam que enfrentar. Porque depois nós vamos ver que eles pelejam hoje e amanhã. Eficazmente, para poder dissipar os seus adversários. Fogem 400 homens. Olha que interessante. 400 homens foram para a guerra e 400 fogem. Não é? Nos mulos aqui. Montados em camelos, eles fogem. Há um mistério nisso, mas aprove o Senhor não me revelar nada desse mistério, não é? Mas, então, nós vemos que o Senhor, ele preparou todas as coisas para Davi. Shalom, shalom, missionária. Então, aí o que acontece? Deus vai e prepara um adversário no meio do caminho. Era um homem egípcio. Não era do mesmo povo que estava guerreando contra Davi. Quem estava guerreando contra Davi eram os amalequitas. E se nós pegarmos na Bíblia, é um tipo de carne e também é um tipo de Satanás, de demônios. Tanto é que, quando está pelejando ali com Moisés e Josué, o Senhor fala, eu farei perseguição, esse povo para sempre. A nossa carne sempre será perseguida para a morte diante do nosso Deus. Amém? Então, é uma tipologia da nossa carne. E, diante disso, o que acontece? Deus prepara uma pessoa para estar ali e anunciar onde estava verdadeiramente o acampamento do adversário. Eles estavam em festa, estavam ali celebrando as suas conquistas.
Deus vai e faz com que Davi chegue nesse lugar através desse egípcio. Veja, ele trata do egípcio, ele cuida do egípcio, e o egípcio o leva no caminho em que ele precisava chegar. Então, Deus é muito bom para conosco. Ele sabe, amados, precisamos discernir quando é a voz de Deus no meio do nosso caminho para poder nos levar ao nosso adversário. E aí nós vamos destruí-los cabalmente. E aí depois... Essa diferença de quem ficou para trás, que estava com Davi, dos 200, e de quem deixou para trás esse egípcio que estava cansado. Estava doente, fala ali, né? Acharam que estava doente. E esse homem estava 3 dias sem comer e sem beber. E Davi vem da comida, da água, da pasta de figo. Davi sabia o que ele estava fazendo, né? Davi não era bobinho. Come que o papai precisa falar com você. Recobrando o ânimo, ele falou assim, onde eles estão? Como é que eu chego lá? Você me leva. Então, tem uma diferença. A irmã falou assim, não me deixe para trás. Nesse sentido que deixar o egípcio, Para a morte. para a morte, não. Agora, no sentido de ficar lá porque está cansada, aí esse deixar para trás vai ser para proteção. Sim. Então, talvez, num dia, no curso da sua vida como intercessora, você vai ficar para trás, guardada para não morrer, em nome de Jesus, se necessário for. Agora, abandonada em nome de Jesus, que nunca isso aconteça mesmo, para a glória de Deus. Amém? Então, tem essas duas diferenças aí, que esse povo falou assim, deixa para trás, não serve mais. Nós já estamos com o despojo, já fizemos tudo que tinha que fazer, deixa para trás. Mas deixou porque era inútil, deixou porque não. Agora, esses de Davi, não. Vocês estão cansados? Fica aí, recobre ânimo, guarda a bagagem. Vocês são importantes e vocês estão autorizados a ficarem Descansando. escondidos para descansar. Amém? Então, é essa a diferença aí. Aleluia. Então, Deus pôs alguém no caminho, né? Como estava falando, o egípcio que era inimigo, mas não era do mesmo povo. Então, Davi discerniu isso, o alimentou, não é? E aí ele os guia até o lugar de despojo. Aí, então, depois Davi, no 17, feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montado em camelo, fugiram. Aí, depois dessa guerra, vemos que no versículo 19, 18 e 19, assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Então, amados, se você pegar no começo, você vai ver que esse povo, os amalequitas, haviam saqueado os filisteus também. Então, havia um despojo de guerra maior do que ele levou daquele povo de Davi. Ele chegou na aldeia de Davi e levou tudo aquilo que estava naquela aldeia, as mulheres, as crianças, levou tudo. Mas eles eram um povo que saíam fazendo saques, e eles fizeram saques de outras aldeias também. Veja que Davi, ele destruiu aquele povo e levou tudo o que aquele povo tinha naquele lugar. Então, é preciso entender que depois nós vamos voltar com aquilo que o adversário tentou roubar de nós e aquilo que ele pegou de outras pessoas também, de outras gerações, de outras tribos. Então, o Senhor está te animando para a guerra. Não deixe de pelejar porque chegou uma má notícia. Não fique paralisado porque chegou uma má notícia. Fale com Deus sobre o seu problema. Gaste tempo com Deus. Se reanime no Senhor. Às vezes você está num posicionamento, tem guerras e guerras. Existem guerras que você vai poder descansar e ficar ali no ribeiro antes de mergulhar nele, não é? Mas existem guerras que você é o general dessa batalha em Deus. Então você não vai poder ficar ali cansado, sofrendo as suas dores e amarguras. Existem guerras que você vai ter que discernir. Essa eu posso entrar, essa aqui eu posso descansar. Essa aqui tem alguém pelejando por mim. Essa aqui não tem ninguém pelejando por mim. Então, na sua casa, por exemplo, o marido, você é o sacerdote. Então, às vezes, não vai haver lugar de descanso para você. No sentido de que você vai precisar tomar as armas, se reanimar do Senhor, a má notícia chegou e você vai ter que ir atrás. Mas existem guerras que às vezes você pode falar, Senhor, tem alguém lutando por mim, eu vou descansar, eu vou ficar aqui. E daqui a pouco minha alma será animada.
e haverá coisas grandes e firmes a meu favor. Amém? Tenha sempre uma esperança, uma expectativa, que Deus nos dará discernimento. Qual guerra podemos desacelerar e qual guerra teremos que partir para cima, independente do nosso cansaço e da amargura e da dureza do golpe que sofremos. Amém? Isso mesmo, Mandir-se. Aí depois, chegando Davi, aos 200 homens que, descansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com Davi estava. E Davi, aproximando-se deles, o saudou cordialmente. Aqui eu chorei muito, porque eu imaginei Davi chegando com a família desse povo. E esse povo que ficou lá, 200 homens, seus filhos, e eles na expectativa. E agora? Não havia nada que falasse, tem que devolver para eles, porque eles não foram, eles não fizeram nada. Tanto é que os homens de Belial, que estavam no meio ali de Davi, Davi estava construindo um exército, então tinha muita gente ruim junto com ele ainda, porque não tinham sido tratados. Eles foram e aconselharam Davi, não, nós não vamos dar o despojo, dá só as mulheres e os filhos. O que nós conquistamos de coisas materiais, isso aí não vai dividir com ele. O egoísmo no meio do exército de Deus. Aquela manifestação de trevas, porque a palavra de Deus diz, filhos de Belial, homens cruéis, homens que estão dispostos a destruir as coisas que conquistamos. Mas Davi, com o coração semelhante ao coração de Cristo, falou, não, não vamos fazer assim, não, irmão meus. Então, eu fiquei imaginando, eu me coloquei no lugar daqueles 200 homens e pensando, olhando para as mulheres, nos seus olhos ali, olhando para os seus filhos, nos seus olhos ali, e na expectativa, o que será que vai acontecer? Eu não fui para a guerra. Talvez você esteja assim hoje. Senhor, eu paralisei no meio da guerra. Senhor, eu não consegui ir até o final. E agora? O que vai acontecer comigo? Chicar, eu perdi o tempo. Eu perdi o tempo. Mas o Senhor hoje fala, eu ainda sou bondoso, generoso. Eu tenho despojo para você. Anime-se. Se alegre no Senhor. Deus ainda é generoso, Deus ainda é bondoso. Deus ainda nos visita. Nós estamos, às vezes, tão confiados em nós mesmos que achamos que Deus não vai nos ajudar porque cansamos, porque paramos, porque decepcionamos e não conseguimos achar força no Senhor, ainda que o ribeiro estivesse pertinho, para nos reanimar, para nos dar graça e nos levar adiante. Às vezes desistimos, mas o Senhor hoje tem uma palavra, eu vou trazer o despojo na tua mão. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, porquanto não negaste o meu nome. Então, às vezes, amados, nós paralisamos, mas não deixamos o nome do Senhor para trás. Nós paramos na guerra, mas o nome do Senhor ainda está dentro do nosso coração. Então, o Senhor preparou Davi para buscar tudo aquilo que era o despojo de guerra e silenciar os homens de Belial e egoístas que estavam no meio daquele povo. E eles falaram, então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, vejam, passam por cima da autoridade. Pessoas que estão dentro do exército e não sabem o seu lugar, ao invés de ficar de boca fechada, vão respondendo antes do líder responder. Antes daquele que é o general responder. Homens cruéis que querem arrancar e acabar com a nossa esperança. Mas o Senhor, aprove o Senhor falar diante de Davi. Aí eles falaram, visto que não fosse conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua esposa e seus filhos e se vai embora. Ou seja, filhos e esposas, e não ter nada para recomeçar, por conta do egoísmo de um populacho que havia no meio da tribo de Davi. Aí Davi disse, no 23, porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Davi tinha confiança de quem havia trazido de volta tudo quanto eles conseguiram conquistar. As suas esposas, os seus pertences, os seus bens e mais aquilo que aquele povo havia roubado das outras aldeias. Davi tinha entendimento de quem era a guerra e quem havia colocado cada uma das coisas que estavam nas suas mãos. Então ele entendeu, se meu Deus foi generoso comigo, eu posso ser generoso com aqueles que estavam cansados no meio do caminho. E aí ele veio e fala,
assim, que o Senhor que nos guardou e entregou as nossas mãos, o bando que contra nós vinha. Então ele entendeu isso e pôde ensinar àqueles que estavam ao seu redor para que deixassem de ser filhos de Belial, homens cruéis, homens egoístas. E às vezes uma atitude nossa pode mudar totalmente o coração de uma pessoa que é cruel, que é egoísta. E nós vamos entrar num lugar onde Deus vai falar a generosidade, o reconhecimento chegou até aquele coração. E Davi pôde ser uma representação do nosso Cristo, que ele foi lá e despojou o adversário de tudo aquilo que ele havia roubado de nós e deu para nós, e distribuiu com abundância, com generosidade, falou, agora desfrutem, eu fui lá, eu sozinho pisei o lagar, eu sozinho trouxe a salvação para vocês, agora todos os despojos são de vocês, aprendam a buscar o meu nome, aprendam a se reanimar em mim, e no dia que vocês não conseguirem, eu estou ali para ajudar vocês, eu conheço a fraqueza de vocês, eu conheço a estrutura de vocês, e aí o Senhor vai trabalhar a nosso favor e nos ensinar a ter esse tipo de coração. Nós precisamos de pessoas que tenham esse tipo de coração, que entendam de onde vem a bênção e não fiquem agarrados na bênção. Não, eu não posso dividir o egoísmo. Eu não posso distribuir um pouquinho para aquele irmão ou distribuir as coisas igualitariamente, porque ele não foi, ele não ajudou, ele não fez nada. Mas a palavra que Davi falou, ó, porque qual é a parte do que desceram a peleja, tal será a parte do que ficaram com a bagagem. Então, Davi tinha uma noção da guerra. Havia uma bagagem com eles. Eles tinham saído para outra guerra, voltaram, e tinha uma bagagem com eles. E aquele povo ficou ali, paralisado, mas estavam fazendo algo diante do Senhor. E Davi não os desprezou. Não despreze aqueles que estão no meio do caminho, às vezes só guardando a bagagem, porque não consegue fazer mais nada. Às vezes paralisado pelo cansaço, pelo medo, pelas afrontas, pela tristeza, pela dor. Mas estão ali, ainda estão guardando o nome do Senhor. Então nós precisamos de pessoas que ajam dessa maneira, que tenham misericórdia no coração. Sejam generosos diante do Senhor, do nosso Deus. Aí depois vem lá, no F aqui que eu coloquei, vamos ver aqui, trouxe mais despojo do que os amalequitas, tal, isso aí já falei. Aí Deus enumera as nossas perdas. Olha que tremendo no 18. Lá no versículo 4, se eu não me engano, o Senhor fala assim, as mulheres e os filhos de Davi tinham sido roubados aqui, essas duas mulheres, aqui, ó, e Davi, seus nomes e tal. Vamos ver aqui onde que está. No 5, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. E aqui Deus faz questão de falar que Davi trouxe, assim salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou suas duas mulheres. Amados, Deus ele vai dar detalhes da nossa vida. Olha, o adversário levou isso de você, mas eu vou enviar o Davi, o amado, o belo, e vou executar uma obra tão tremenda. Eu vou mandar o meu Cristo e ele vai devolver aquilo que perdeu. Porque o Senhor enumera as nossas perdas. Às vezes achamos que o Senhor, tudo se perdeu. E aí nós ficamos ali achando que, não, Deus não levou em conta que eu perdi isso. Não, Deus não levou em conta que eu perdi aquilo. Não, ele sabe exatamente o que você perdeu. E ele vai trazer tudo de volta às suas mãos. Eu e o pastor Alexandre temos uma palavra a qual o Senhor nos falou, que haveriam coisas que seriam de tanta grandeza, de restituição na nossa vida, que nós iríamos falar, nossa, mas isso aqui nós nem pedimos, mas estávamos esquecidos que havia sido levado embora de nós. Mas o Senhor fez uma promessa. Então, é isso que nós precisamos, aprender a combater as nossas guerras, como falamos ontem em um outro grupo que estávamos ministrando, firmado nas promessas de Deus. Então, o que o Senhor falou ao teu respeito, e parece que Satanás levou embora, o Senhor está te falando hoje, ei, eu sei o que você perdeu. Não pense que ele está anotado. Eu falei, olha, levaram as duas mulheres de Davi, depois ele vem e fala, Davi tomou de volta as duas mulheres. Então, o Senhor está falando para você, o que te levaram, eu vou restituir. Fique tranquilo, porque se você já esqueceu, eu não esqueci, porque eu sou Deus de fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Aí depois, Deus enumera as nossas perdas, não é? Ele resgatou. E aí depois, no H aqui, que haja compaixão em nós. Reparta a vitória aos que ficaram. Davi o saudou cordialmente. Sabe, amado, essa palavra tocou o meu coração. Porque eu fiquei olhando aquele general de guerra chegar todo armado.
e olhar cordialmente para aquele povo que estava ali ansioso, sem saber muito bem como que aconteceria com eles, porque não foram para a guerra. E talvez você está esperando o seu general de guerra chegar com um martelo na mão e falar: inútil, você não foi. Mas não foi assim que Davi reagiu. Davi chegou e o saudou cordialmente, gentilmente, com generosidade e compaixão no coração. Se você está esperando Jesus chegar com uma espada para cortar o teu pescoço, porque ele acha você inútil, quem acha isso é só você e os demônios que estão falando na tua mente. Jesus está falando para você: ei, eu estou te saudando cordialmente, eu tenho algo nas mãos e eu vou te entregar. Eu contabilizei as tuas perdas. Eu contabilizei o que você sofreu. Eu contabilizei, eu conheço a tua estrutura. Eu sei quem você é. Olha, eu sei que você tem pouca força, mas você não negou o meu nome. E então eu estou trazendo de volta para você o despojo. Eu entendo que você, sim, perdeu a oportunidade de ir para a guerra, mas eu estou falando, eu resgato você, eu redimo o teu tempo. Eu redimo a tua vida e te coroo de justiça e de glória. Então, amados, Jesus, ele vai fazer dessa maneira, ele vai chegar, às vezes, num bando totalmente despreparado da nossa vida e vai falar para nós. Como ele falou para aquele povo amedrontado, depois que ele ressuscitou: a paz esteja convosco, a Shalom esteja convosco. Ultrapassou a parede e entrou no meio daquele grupo, totalmente despreparado, querendo ir pescar, um povo que havia se esquecido da promessa de Deus, desanimados no meio do caminho, totalmente perdidos, porque mataram o meu mestre. Então, não haverá mais nada para mim. Eu não consigo mais ver solução para minha vida. Aquele Jesus morto da mulher que estava preparando as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, mas ele aparece, eu creio, com um sorriso no rosto e fala: paz seja convosco. É isso que Jesus está falando, e depois ele vai soprar o seu Espírito em nós para trazer o revestimento que precisamos. Cordialmente o saudou. Então nós vemos Cristo nessa atitude, um Deus com um sorriso nos lábios e mostrando para nós que nós nada somos, mas se nós esperarmos nele, somente nele, ele vai nos reerguer novamente. Não é diferente do que aqueles 11 discípulos que ficaram amedrontados para trás, porque não sabiam mais o que fazer, estavam cansados, estavam perdidos, estavam desesperados, porque mataram o meu Jesus. Mas o Senhor chegou naquela sala e colocou as coisas em ordem, até para aquele que era incrédulo. Tomé se manifestou ali depois que os meninos contaram para ele: ah, se eu não colocar a mão no lado dele, não colocar no furo, eu não acreditarei. Jesus falou para ele: Tomé, quando aparece a segunda vez, não seja incrédulo, mas crente. Jesus o corrigiu, mas não o rejeitou. Então, nossa maior dificuldade é entendermos que Jesus não nos está rejeitando. Ele vai nos corrigir, nos alinhar, e nós vamos simplesmente continuar. E se nós vemos como os discípulos do Senhor morreram, nós vamos ver que foram homens que se entregaram à pregação de um evangelho eficiente e eficaz. Um evangelho que rompeu verdadeiramente desde esse dia até o próximo dia, onde o Senhor estabeleceu o tempo para aqueles homens pregarem a palavra de Deus. E eles foram fortes na presença de Deus, não por ele mesmo, mas porque eles tiveram o entendimento que Deus não havia rejeitado. Porquanto estavam no tempo da penumbra, no tempo da escuridão, no tempo da sombra, onde não havia perspectiva de nada, estavam desanimados e cansados, perto do ribeiro de Bessor. Mas daqui a pouco chegou o Pentecoste para eles e os Espíritos o envolveram. O Espírito os envolveu. E verdadeiramente eles tiveram um encontro com o poder de Deus, a manifestação da terceira pessoa da Trindade, que não apenas estava agora morando dentro deles, mas estava manifestada dentro deles. E aí eles entenderam que eles tinham força e poder na presença do nosso Deus. É isso que Jesus está falando para nós. Tome a tua porção diária. Não fique paralisado onde você está. Tem despojo para você. Eu estou chegando. Há um sorriso dos meus lábios. E cordialmente eu vou falar: paz seja convosco. Vamos lá, eu tenho uma comissão, eu quero que vocês façam aquilo que eu faria se eu estivesse presente nesse lugar, porque, na verdade, eu estou presente nesse lugar através da pessoa bendita que mora agora dentro de vocês. Eu não estou mais limitado a um corpo só, andando na terra, sim, cheio de graça e de verdade. Mas agora vocês todos estão andando na terra cheios de graça e de verdade, porque o meu Espírito, o Consolador que eu prometi que eu enviaria, eu já enviei e ele está dentro de vocês. Produzam o que eu falei que é possível que vocês produzam. Aleluia. E aí, amados, nós vamos aqui
Vemos que Davi, no 25, e assim, desde aquele dia em diante, foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Aquilo que Davi fez, ele ecoou aos tempos da eternidade. Porque é isso que Jesus faz. Você está no meio da tua peleja, e às vezes você desanima, Jesus fala, não te perturbes, sou eu que vou te levantar, sou eu que vou fazer algo por você. Não tenha medo, sou eu estou morando dentro de você, e no tempo certo eu vou te levantar para que você traga as suas conquistas. Fique tranquilo, eu sou um bom general, eu entendo a tua fraqueza. Continue se envolvendo comigo, continue ficando debaixo do rio, do sangue, e daqui a pouco eu vou estabelecer a minha vitória sobre você. Nossa maior dificuldade é vermos Jesus generoso como ele está se manifestando em Davi. A nossa maior dificuldade é vermos Deus como verdadeiramente ele é, porque ainda estamos presos nos ditames da religiosidade, de um Deus que vem com uma espada para cortar o nosso pescoço, porque ele é mesquinho. Ele não vai chegar cordialmente, gentilmente me atraindo. Não, não é isso que ele vai fazer. Ele vai chegar e vai cortar o meu pescoço, porque, na verdade, eu sou um inútil. Não fui para a guerra, eu me cansei, eu parei no meio do caminho, eu me desviei do propósito. Satanás falando na cabeça da gente, nós permitindo. O Senhor está falando, anule essas mentiras. Isso é com você. Anule essas mentiras. Nós vamos ter que pôr a mão na massa, que é crer, não é fazer. Envolver-se com Jesus não é fazer, é crer. Às vezes nós pensamos, então vou ter que fazer um monte, Deus está falando. Não, você não precisa fazer. Se você aprender a descansar, eu faço tudo dentro de você. E depois, porque eu fiz tudo, você tem a ação. Então é isso que Deus fala para nós hoje. Que possamos entender isso. E aí depois, há uma lei de guerra que Davi estabeleceu, a lei da generosidade. Então é preciso que haja em nós. É preciso que primeiro reconheçamos que nosso Deus é generoso. Eu amanheci hoje com um hino cantado em inglês, não sei porquê. Talvez porque a irmã tenha uma unção muito diferente quando ela dá um determinado grito no hino, tem uma unção diferente daquilo. Eu não sei, é assim que Deus trabalha comigo. Normalmente ele trabalha nos becos, nos instrumentos, não é? Às vezes não é na voz principal, há uma sutileza ali que veio até o meu espírito e destrava muitas coisas. E aquele hino, a bondade de Deus, cantada por essa mulher em inglês, falou muito ao meu coração e ficou falando, fiz todo o trabalho aqui ouvindo esse hino, porque Deus estava falando comigo. Eu sou bondosa. Eu tenho algo para fazer, eu sou bondosa, eu tenho uma bondade para você. Então Deus está falando para você, eu sou bom, confie na minha bondade. Eu posso expressar isso nos homens. Um homem passou na terra e expressou a bondade que eu tenho no meu coração, Davi. Então, é possível que você encontre pessoas que tenham bondade no coração o suficiente para não te julgar, não tripudiar da sua fraqueza. Antes, pelo contrário, trazer a tua porção e entregar para você. Você estava cansado? Está aqui a sua porção. O Senhor não te esqueceu, não te abandonou. Como a irmã Silvia pensou, não é? Ai, meu Deus, vou ficar para trás. Não, você vai ficar protegida pelo Senhor. E o Senhor do seu tempo te trará todo o despojo da guerra. Amém? E por último aqui, gratidão gera honra. Observe que Davi foi honrando todo o povo no qual ele tinha aliança. A sobeja era tanta. Ele pegou tanta coisa a mais dos filisteus, aliás, dos amalequitas. Ele pegou tanta coisa a mais dos amalequitas que ele pôde distribuir para todos os seus amigos em cada lugar em que estavam. Ele mandou, a palavra de Deus diz, que ele mandou aos de Betel, mandou aos de Ramote, mandou aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, de Estemoa, Cacau, aos de Ormá, de Boraçã, e a Tassi e a Hebron. 11 lugares diferentes. Davi visitou com a sua generosidade. Ele entregou aquilo que ele conquistou. Sabe por quê? Porque ele entendeu que tudo é do Senhor. E eu posso ser grato. E gratidão gera honra. Então, ele pôde honrar. Olha que coisa tremenda. Esses homens não queriam distribuir para aqueles que já estavam envolvidos com ele na guerra. Davi devolve para esses homens tudo quanto era de despojo a favor daquele povo que estava caminhando com ele, porque Deus não se esquece da sua caminhada, viu? Davi tinha esses 200 homens que ficaram para trás, que tinha já uma caminhada com Davi, já estavam com tempo com ele. Então, Davi não se esqueceu, Davi era fiel. Ele não se esqueceu daqueles homens que estavam lutando. Às vezes você lutou ombro a ombro com muitas e muitas pessoas. E as pessoas, como o pastor Alexandre fez o discernimento,
os abandonaram, deixaram para trás. Ah, já está doente mesmo, já está empesteado mesmo, que morra. Mas Davi não fez isso, porque tinha um histórico também na vida daqueles homens, daqueles 200 soldados. Então, Davi foi generoso. E aí ele pegou pessoas que não tinham nada a ver com aquele tipo de guerra e foi untá-las, porque ele sabia que tudo era do Senhor. Amém? Fique com essa mensagem no teu coração. Talvez você não precise dela para hoje, mas guarde. Guarde para ser generoso. Guarde para estar descansado se você perder as forças. Guarde para que você saiba como agir nos momentos de soberba na sua vida. Em nome de Jesus. E o Senhor nos deu um coração parecido com o coração de Davi, que é parecido com o coração de Cristo. E assim, Paulo falou, olha, me imitem aquilo que eu imito a Cristo. Então, que possamos imitar, não é? O Senhor, através da vida desses homens, foram tremendos na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Se a gente pegar aqui a palavra que Deus me deu, eu vou encaixar aqui nesse ensino, que eu creio que vai fazer bem aí para nossas vidas. Se a gente pegar uma das mulheres de Davi, Abigail, ela era a mulher, a viúva de Nabal. Abigail quer dizer sensata, e ela tinha vencido a loucura que era Nabal. E ela tinha, então, sido chamada por Davi para se tornar sua esposa. Então, dentro desse quadro, tem uma trajetória já de guerra profunda na vida dessa mulher. E ela sai, então, da casa da loucura e vai para a casa de Davi, a casa do rei. Ela faz uma leitura daquele ambiente e ela vê que a transição dela foi uma transição muito boa. Ela estava agora num ambiente de proteção, num ambiente onde verdadeiramente ela tinha uma expectativa naquele lugar. Então, imagina o coração dessa mulher quando ela foi levada embora como uma escrava, como uma pessoa que foi ali sequestrada, ou capturada, alguma coisa assim. Na cabeça dela e na cabeça de talvez muita gente que estava ali perto, e talvez hoje na minha, na sua cabeça, nós ficamos pensando aonde o meu rei falhou? Por que que ele deixou as mulheres e as crianças aqui e foi com todo mundo para a guerra, não deixou ninguém para nos guardar? E nos tornamos presas fáceis e nos levaram embora cativos, agora estamos perdidos. Mas eu vejo que a Abigail ela tinha uma experiência tão profunda, um relacionamento, um envolvimento tão profundo com aquilo que era de Deus, que Deus precisava que a Abigail estivesse naquele lugar. Então você não está nesse lugar porque o teu rei falhou, porque a estratégia do teu Deus é pouca, que ele não lembrou de você, ele não lembra da tua história, de você ter vencido a loucura e ser sensata, tudo isso está diante dos olhos do Senhor. Mas naquele ambiente que trouxera desespero, angústia, precisava de uma voz que conhecesse o rei. Então Abigail, ela se levanta e fala, calma, que ele virá nos buscar. Eu conheço o rei. Então a tua voz nesse lugar hoje é só para você estar profetizando, calma, que eu conheço o rei. Porque você está sendo colocado num ambiente de desespero e de dor, e onde não tem mais esperança para ninguém, mas você está sendo colocado nesse lugar não porque o teu rei falhou com você, ou porque você não foi aprovada na sua trajetória inteira, é porque você é uma voz profética para trazer ânimo para que as pessoas não se percam até que o rei os busque. Só isso que está acontecendo. Você não está esquecida, você não está sendo provada novamente, você só está fluindo naquilo que você mesma construiu diante do Senhor, e você é uma guerreira vitoriosa. E agora você está lá, sendo capturada junto, levada junto, para você falar, calma que eu conheço o rei. Eu tenho experiências com ele, ele virá nos buscar. Eu sei quem é Davi. Eu conheço a personalidade, eu conheço o caráter, eu sei muito bem quem Davi é. Então, calma, que nós sairemos dessa situação. E ela, então, era uma voz que ecoava naquele ambiente de desespero, de dor, de vergonha, era uma voz de esperança, era uma voz de expectativa de mudança, era uma voz que estava falando, nós voltaremos para casa. Então, hoje, Deus está permitindo que você passe por certas situações onde você está pensando, mas por quê? O que faltou para mim? Não faltou nada. Você só é uma voz de esperança nesse lugar de caos.
Você só é uma voz de esperança nesse lugar de escravidão temporária. É uma escravidão temporária. Você vai poder denunciar isso. Não ficaremos aqui para frente, aqui para sempre. Esse exército não vai prevalecer contra nossas vidas. O rei virá nos buscar. Então, é essa palavra que você vai ter que liberar nesse ambiente. Então, se você não fez a leitura, não tinha entendido por que você está aí, eu creio que hoje o Senhor está falando com você. Abra a boca e diga que você me conhece. Denuncie as facetas que eu já tenho colocado da minha vida em você, porque isso vai fazer diferença àqueles que estão ao teu redor. Profetize, libere uma atmosfera, traga uma nova frequência, porque a frequência que estava naquele lugar, o que as pessoas ouviram, era uma frequência de abuso, de escravidão, de morte, porque as mulheres seriam abusadas, seriam tomadas como esposas ali daqueles outros homens, os filhos delas seriam escravizados e acabou. Era essa frequência que estava. E precisava ter uma voz potente, precisava ter uma voz forte, com experiência, que tivesse relacionamento, que fosse uma com o rei. Abigail era uma com o rei. Ela era esposa dele. Então ela falava como se ele estivesse falando. Ela tinha uma voz profética de autoridade naquele lugar. O rei virá nos buscar. E não era um jargão evangélico, o sangue de Jesus tem poder, não. O sangue de Jesus Cristo tem poder, porque eu sei, eu tenho relacionamento com Jesus, eu conheço o sangue, eu sei quem ele é, e o sangue de Jesus Cristo tem poder. É realidade espiritual. É isso que Deus está esperando nas nossas vidas. Então, Abigail não abria a boca lá, como qualquer mulher podia fazer. Não, vão vir nos buscar. Não, ela tinha autoridade. Ela era uma com ele, ela sabia quem ela era em Deus, ela sabia quem Davi era, e ela podia falar, ele virá nos buscar. Então, você vai ter que usar essa autoridade, esse relacionamento que você tem com Jesus, para profetizar nesse ambiente que você está, seja na tua igreja, na tua casa, no teu casamento, na tua finança, onde você estiver escravizado com outros e na realidade espiritual que você tem, comece a mudar a frequência desse ambiente. Comece a liberar uma palavra de vitória com aquilo que você já tem construído da parte de Deus, com a loucura que que você já venceu e com o casamento que você teve com o rei. Nessa área, Deus está esperando. Se manifeste. Não fique como uma escrava comum. Abigail não era uma escrava comum. Sim. Abigail não era uma mulher que foi ali sequestrada e ela falou assim, só mais uma. Você não é só mais uma no meio desse ambiente. Aleluia. Você é a voz que Deus está esperando que seja usada para trazer ânimo naquele lugar. É aquela voz de Paulo lá no navio, quando foi lá afundar, assim, ó, calma, come. Não era para a gente ter vindo. Atos 28, 29, depois você lê lá. Não era para a gente ter vindo. Mas, já que estamos aqui, comam, porque o Senhor falou comigo. Ninguém vai morrer. É disso que nós estamos falando. Você é uma voz profética, no meio de um naufrágio, falando, calma, come. Eu conheço a Jesus Cristo, quem falou comigo. Ninguém vai morrer. Nós vamos sair desse ambiente. Mas era um ambiente de morte. Era um ambiente de fracasso, era um ambiente de destruição, era um ambiente onde não tinha mais nenhuma expectativa. E era o mesmo ambiente de Abigail, e era o mesmo ambiente que você pode estar hoje. E Deus está esperando que você levante a tua voz falando, calma, eu conheço o meu Cristo. Ninguém vai morrer nessa casa. Ninguém vai morrer nessa igreja. Ninguém vai morrer nesse ministério. Ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. Libere uma palavra de vida, porque ela está na tua boca. E o Senhor está esperando que você libere isso. É uma autoridade que está sobre você. É uma experiência que é uma marca tua. Você tem intimidade com Davi. Libere a frequência de vitória e de vida nesse ambiente que você está. Em nome de Jesus. Amém? E lá em Atos, uns foram salvos em destroços, outros foram a nado. E por causa de Paulo, não foram todos mortos, porque queriam matar os prisioneiros, mas aí Paulo, achando graça, não vão matar, por causa de um homem, foram poupados todos os prisioneiros. Isso, em nome de Jesus. É a tua voz que vai fazer diferença. Por causa tua, serão poupados todos. Aleluia. Por causa tua, todos se salvarão. Por causa tua, todos chegarão à ilha de Malta. E ficarão ali, e serão servidos, comerão, e você continuará a operar naquela ilha, até decretar os juízos, até ser usado ali, para chegar na tua jornada. Você tem um destino.
Você tem um lugar determinado por Deus, você tem um endereço que Deus está te levando. Então você precisa ser uma voz profética para cumprir o propósito e chegar no endereço. Você e aqueles que Deus encarregou para chegar com você. Acabou. Você é a voz profética, você é a voz de vida desse lugar. Você é a voz que tem uma experiência com o rei. Aplique essa voz. Não fique lamentando. Ah, eu achei que eu ia ter uma vida mais tranquila daqui para frente. Porque a vida de Abigail até ali não foi fácil. Ela teve que ser uma mulher muito ousada, porque primeiro que ela viveu não sei quantos anos, não tem esse entendimento, quantos anos ela viveu na loucura, lá com Nabal. Muito tempo. Depois disso, quando foi denunciado para ela, ó, o nosso Senhor, que a senhora sabe que não bate bem da cabeça, mandou uma resposta lá para Davi, e a senhora sabe que Davi também não bate bem da cabeça, mas de um outro sentido, ele vai matar todo mundo aqui. O que ela faz? Ela corre, pega o jumento, manda algumas pessoas na frente, pega as comidas e vai, e ela vai. E chega lá, ela se prostra, ela fala, imputa a mim esse pecado, ela assume o pecado da casa dela, ela entra no arrependimento por identificação, pela loucura, então a sensata vai e se dobra diante de Davi e fala, o pecado é meu, olha para a sensata, esquece o louco. Se você olhar para o louco, você vai nos matar. Mas se você olhar para a sensata, você nos perdoa. Davi, olha para a sensata. E Abigail, então, chama a atenção de Davi para ela. Ela tira os olhos de Davi da loucura. E é essa a tua função. Nesse ambiente que você está, você vai ter que tirar os olhos das pessoas da morte e trazer os olhos da pessoa para a vida. Nós vamos viver. Ah, mas nós vamos viver. Eu conheço o Rei. Em nome de Jesus. Amém? Então você não está nesse lugar porque você foi pouco provada, porque você mas já achei que tivesse passado por tudo, não, já passou, está aprovada, está tudo bem, você mudou o quadro, você é uma bênção. Você é uma bênção. Mas você agora precisa ser usada nisso que você conquistou. Porque isso virou uma arma na sua mão. Graças a Deus. Isso tem uma potência na sua mão. Graças a Deus. E não foi dada para Abigail essa potência de estar casada com Davi à toa, porque nesse momento Deus precisou dela. Deus vai precisar da tua potência. Ele está gerando algo em você para ser usado. E às vezes nós achamos que Deus está gerando algo em nós para trazer descanso, mas um descanso à nossa moda, um descanso para passear no shopping, para comprar roupa bonita, para ir em restaurante, para ir para a Europa, que é o sonho de muita gente, para ir para Fernando de Noronha, que é o meu sonho. Cara, não é bem isso. Pode até ir para a Europa, pode até para Fernando de Noronha, pode comprar roupa bonita, sapato no restaurante. Tudo isso faz parte do kit, mas, na verdade, no momento, o que eu preciso de você é que você use isso a favor do reino. É que você use isso para trazer a realidade do céu na terra e extirpar as vozes de morte. Em nome de Jesus. Abigail precisou puxar o céu para a terra. Dubai. Precisou puxar o céu para a terra. A Abigail falou assim, calma, eu tenho uma realidade do céu. Essa realidade é da terra. Essa realidade, o que aconteceu com a gente é algo de um governo terreno, mas nós conhecemos um governo, eu conheço um governo do céu, e Davi flui no governo do céu. E eu já estive na presença dele, à beira da morte, e ele fez uma leitura exata. Aleluia. Deus vai fazer ele fazer uma leitura exata sobre o que está acontecendo, e ele chegará até aqui e nos salvará. Aleluia. Amém? Então, em nome de Jesus, que você seja essa voz profética, que você aquiete o teu coração, não se sinta injustiçado ou injustiçada, achando que é muita guerra para você. Deus só está colocando você para funcionar na potência que você já tem. Em nome de Jesus, abra a tua boca, deixa Deus te usar e vamos embora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só para falar só mais uma coisinha da tipologia de Davi como Cristo. O nome Davi quer dizer querido, amado, predileto. Será que se parece com o nosso Cristo? Então vamos confiar. Esse rei sabe o que está fazendo, amém? Pronto. Amém? Vamos orar para encerrar então em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por essa palavra, por esse entendimento, por essa porção de hoje. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue nos alimentando, nos trazendo entendimento, graça, revelação, sabedoria, dependência, entrega, envolvimento, em nome de Jesus. Aleluia.
o envolvimento, ó Pai amado, com o Senhor seja muito assistido nesses dias, muito buscado nesses dias, que nos envolvamos com o Senhor, nos envolvamos com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor tem disponível para nós, naquilo que o Senhor tem reservado para nós, porque precisamos de envolvimento para termos avanço. Em nome de Jesus, Pai, quero abençoar os Teus filhos, cada casa, cada vida, cada um, ó Pai, para que sejam animados no Senhor e Sim, fluam com a potência que o Senhor tem colocado dentro de cada um, em cada sim, ambiente que Pai. eles estiverem. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus, que nós possamos entregar ao Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Em nome de Jesus. Nos dá livramento, nos dá direção em todas as coisas. Guarda o nosso dia, tenhamos um dia abençoado, um dia com a Tua presença. Possamos verdadeiramente, Pai, ter mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Deus abençoe. Amanhã, em nome de Jesus, 7h30, para a glória de Deus. Hoje à noite não tem nada. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Se você lembrar, conhecer alguém que quer entrar no grupo, que você vê que faz sentido estar participando desses ensinos, me peça lá se você não tem o link lá do grupo que eu envio para você mandar para a pessoa. Amém? Deus abençoe. Shalom. Shalom, shalom. Deus abençoe.